O frio era uma criatura viva e paciente. Não tinha a fúria de uma tempestade, mas a persistência de um caçador. Naquela noite, seus dentes afiados mordiam a pele fina sobre os ossos de Antônio Ribeiro. Suas garras invisíveis se enterravam nos músculos cansados, e seu sopro gelado sussurrava promessas de um sono final, um descanso sem dor do qual não haveria despertar. Para Antônio, aos 73 anos, o inverno não era uma estação. Era a paisagem permanente de sua alma. Elcei lembrava. Duke, não o calor ameno de um sol de primavera, mas a fornalha sufocante da selva amazônica, um calor que era seu próprio inimigo, o ar, tão denso e úmido, que parecia poder ser mastigado. O suor escorrendo em seus olhos, turvando a mira, o cheiro onipresente de terra molhada, vegetação em decomposição e medo. Paradoxalmente, o frio da cidade o transportava de volta. Paralot, o estouro do escapamento de um ônibus, era um tiro de fuzil. Oak 247, um grito distante na madrugada, era um companheiro ferido chamando pela mãe. Seu cérebro, um arquivo não solicitado de horrores. Um museu de traumas que ninguém queria visitar. Não distinguia mais as ameaças do presente das assombrações do passado. A padaria doce amanhecer era um farol irônico na escuridão de sua existência. De sua chaminé nos fundos, exalava um bafejo de ar morno, um fantasma de calor que era mais uma tortura do que um alívio. O cheiro de pão, mesmo o pão amanhecido e descartado em sacos plásticos pretos, era um eco de uma civilização da qual ele fora exilado. Um mundo onde as pessoas comiam em mesas, dormiam em camas, e suas maiores preocupações eram contas a pagar, não sobreviver até a próxima aurora. Ele não queria roubar. A honra era um músculo atrofiado, mas ainda existia. El Nauk, invadir. A disciplina era um reflexo enterrado sob camadas de exaustão. Ele queria apenas pegar emprestado, por algumas horas, um pouco daquele calor residual. O suficiente para enganar a criatura do frio, até que o sol, seu aliado relutante, retornasse. Ele se encolheu entre os sacos de lixo, a cabeça apoiada num monte de farinha endurecida que parecia uma pedra, e tentou executar a manobra que melhor aprendera na vida: desaparecer, tornar-se parte da paisagem urbana, invisível, insignificant. O sono, quando finalmente veio, não foi um refúgio, mas um mergulho em águas turbulentas, um redemoinho de rostos jovens, sujos de lama e sangue, e de gritos que ele, o sargento, não conseguiu silenciar. O despertar foi a violência de sempre, a luz ofuscante de uma lanterna em seu rosto, uma voz dura e sem compaixão, a ponta de uma bota de segurança cutucando suas costelas. Levanta, vagabundo, acabou a festa. Não esboçou resistência. A capacidade de lutar havia sido drenada dele anos atrás, gota a gota, a cada porta fechada na sua cara, a cada olhar de nojo, a cada noite em que a fome roía mais fundo que o próprio frio. Ele se levantou, a dignidade um trapo esfarrapado, que ele tentava, em vão, manter em volta de si. Houve um tempo em que sua simples presença comandava respeito. Sargento Antônio Carlos Ribeiro. Sua postura, mesmo hoje curvada e quebrada, ainda guardava o fantasma de uma espinha dorsal ereta, de uma disciplina forjada no fogo. Seus olhos, hoje turvos e perdidos no labirinto do tempo, já haviam sido faróis de calma no meio do caos, capazes de enxergar uma armadilha no farfalhar de uma folha. Ele se lembrava de ensinar jovens recrutas, meninos com rostos lisos e medo nos olhos, a montar e desmontar um fuzil de olhos vendados, a ler as estrelas, para encontrar o norte, a manter a cabeça baixa e o coração firme. Lembrava-se, com uma clareza que doía, de carregar um jovem tenente, um garoto com um sorriso fácil, chamado Henrique, para fora do epicentro de uma emboscada. Sentindo o peso morto do corpo do rapaz e o calor pegajoso de seu sangue manchando seu uniforme. Mas o mundo pós-guerra, o mundo da paz, não tinha lugar para as habilidades de um guerreiro. A dispensa médica por exaustão de combate veio com uma pensão irrisória e um tapinha condescendente nas costas. O transtorno de estresse pós-traumático não tinha esse nome na época. Era choque de granada, cansaço de batalha, ou, mais cruelmente, frescura, fraqueza de espírito. Os pesadelos o transformavam em um animal enjaulado à noite. A hipervigilância o esgotava durante o dia. Os empregos não duravam. Perdeu um como segurança de supermercado porque reagiu com violência desproporcional
a um carro que estourou o escapamento. Perdeu outro na construção civil, porque o barulho ensurdecedor das máquinas o paralisava, transportando-o de volta para o meio de um bombardeio. A família, seu último porto, tentou. Sua esposa, Helena, uma mulher paciente cujo amor foi erodido pela convivência com um homem que não estava mais ali. Cansou-se de acordar com seus gritos de terror. Os filhos, já adultos, com suas próprias vidas e problemas, não conseguiam entender aquele pai silencioso e assombrado que ele havia se tornado. A distância se tornou um abismo. Um dia, ele arrumou uma mochila com as poucas coisas que lhe restavam, menos algumas roupas, uma foto desbotada da família, a medalha de serviço que ele nunca olhava menos e saiu, convencido de que sua ausência era o maior ato de amor que ainda podia lhes oferecer. A rua o acolheu com sua brutal e impessoal indiferença. Primeiro, os albergues superlotados, onde o cheiro de suor e desespero era sufocante. Depois, os bancos de praça, onde o sono era leve e a vulnerabilidade total. Por fim, o papelão, a última fronteira antes do nada. Ele se tornou invisível, um espectro assombrando a cidade que ele um dia jurou proteger. E foi nesse estado, como um fantasma de si mesmo, despido de nome e de história, que ele foi empurrado para dentro do tribunal. O tribunal era apenas mais um lugar frio, o ar-condicionado. Súmbia, indiferente. Ele entrou algemado, os elos de metal gelados contra sua pele fina, arrastando os pés como se estivesse acorrentado não apenas às algemas, mas ao peso de todos os seus dias perdidos. Para o promotor, um jovem ambicioso chamado Dr. Almeida. Ele era o processo 1734. B. Um pequeno obstáculo antes do almoço. Para a defensoria pública, sobrecarregada e cronicamente ausente, era uma falha no sistema, um nome a ser riscado da lista. Um ninguém, mas na cadeira mais alta. Revestida de um veludo vermelho que simbolizava um poder que naquele momento lhe pareceu uma piada cruel, a juíza Larissa Montenegro não viu ninguém. Seus olhos, treinados para dissecar fatos e aplicar a lei com uma frieza cirúrgica, percorriam o processo com a eficiência de sempre. Folheava sem pressa, a mente já formulando a sentença padrão. Serviços comunitários, uma advertência vazia que não mudaria nada, até que seus olhos pararam. O coração, um músculo treinado para a compostura, deu um solavanco violento, doloroso. O nome completo do réu a atingiu como uma bala perdida no tempo, vinda de um passado que ela guardava sob chave. Antônio Carlos Ribeiro. O ar fugiu de seus pulmões. A sala do tribunal, com suas paredes de madeira escura e bandeiras solenes, pareceu-se liquefazer. Ela não estava mais ali. Tinha 17 anos novamente, sentada na varanda de sua casa de infância, o cheiro de jasmim no ar, lendo as cartas que seu irmão Henrique, seu herói pessoal, enviava da frente de batalha. A caligrafia dele, uma mistura de pressa e elegância, dançava no papel amarelado. As cartas falavam de saudade, do calor insuportável, dos mosquitos traiçoeiros. Mas invariavelmente, um nome se destacava, um fio de ouro no tecido cinza da guerra. Lari, você não acreditaria no Sargento Ribeiro. Ele é feito de aço e silêncio. Ontem, ele me ensinou a fazer um nó que pode salvar sua vida. Ele diz que a selva não perdoa erros. Se não fosse por ele, eu nunca teria voltado daquela patrulha. Ele tem o olhar de quem já viu o fim do mundo e decidiu que não gostou do que viu. Quero que você o conheça quando eu voltar. Ele é mais pai para mim aqui do que qualquer oficial. Larissa ergueu o olhar do papel, o choque transformando-se em uma vertigem de incredulidade. Olhou para o réu, para aquele homem, alquebrado, de ombros curvados não pela idade, mas pelo peso esmagador de um mundo que lhe virou as costas. Poderia ser ele, o anjo da guarda, que velou por Henrique no inferno, o sargento teimoso e corajoso, que se tornara uma lenda nas cartas de seu irmão, e ali estava ele, algemado por buscar um abrigo miserável contra o frio. A frieza protocolar do tribunal pareceu, de repente, uma blasfêmia, uma profanação da memória de seu irmão, enquanto a acusação era lida em um tom monótono e indiferente pelo Dr. Almeida. A mente da juíza era um turbilhão, a voz do promotor se distanciava, abafada pelo eco das risadas de Henrique, pelo cheiro de areia e pólvora que parecia impregnado nas cartas guardadas como relíquias sagradas, com a mão que segurava a caneta tremendo visivelmente. Uma traição à sua postura de juíza
Ela rabiscou um bilhete num pedaço de papel. Sua caligrafia, normalmente firme e legível, estava quase um hieróglifo de angústia. Chamou um oficial de justiça com um gesto discreto, mas urgente. Leve isto para o escritório do Dr. Eduardo Ferraz. Ela sussurrou, a voz tensa, quase inaudível, pessoalmente. Diga que é uma emergência da juíza Montenegro. É uma questão de honra. Diga a ele. Agora, o nome de Eduardo Ferraz pairava nos círculos jurídicos como uma lenda, um advogado caro, implacável, conhecido por defender corporações e políticos em casos de grande repercussão. Sua chegada ao Tribunal de Pequenas Causas, menos de uma hora depois, foi como a do leão, entrando numa arena de gatos domésticos. Alto, de terno impecável e olhar cortante, sua presença silenciou a sala. O Dr. Almeida, que antes esbanjava desdém, agora parecia um estudante pego de surpresa numa prova oral. Ferraz não defendia casos como aquele. Assuma a representação do réu, meritíssima, disse ele, a voz ressoando com uma autoridade que não admitia contestação. Em minutos, ele não apenas leu, mas devorou o processo. Com uma precisão cirúrgica, desmontou a acusação, transformando um processo de invasão de propriedade em uma denúncia pungente de abandono social sistêmico. Corredor, após suspender a sessão, a fachada de Larissa desmoronou sob o olhar inquisidor de Eduardo. Agora me diga, Larissa, sem rodeios, quem é ele de verdade? Ela respirou fundo, a vulnerabilidade quebrando sua couraça de magistrada. O homem que salvou a vida do meu irmão. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando. A máscara de advogado cínico e caro caiu por um instante, revelando o homem por trás dela. Um brilho de determinação, a mesma que o tornara famoso, acendeu em seus olhos. Então a gente não vai só ganhar este caso, disse ele, a voz baixa e cheia de uma fúria contida. A gente vai reescrever a história. E vamos fazer o Estado pagar por cada página que tentou apagar. A verdadeira batalha começou ali, longe, dos olhos do público, nos corredores silenciosos do poder e nos arquivos empoeirados do esquecimento. Eduardo Ferraz mergulhou no passado de Antônio com a fúria e a meticulosidade de um arqueólogo, desenterrando uma cidade perdida. O que encontrou foi mais do que negligência. Era um padrão de apagamento deliberado. Arquivos militares, com páginas inteiras redigidas em tarjas pretas, relatórios de missões suspeitosamente vagos, lacunas inexplicáveis em seu histórico de serviço. Era como se o sistema, para esconder sua própria falha ou um segredo maior, tivesse se esforçado para transformar um herói num fantasma. Sua primeira ligação foi para o general Augusto Marins, agora reformado e vivendo numa fazenda no interior. Ouvir o nome Antônio Carlos Ribeiro. O velho militar fez uma longa pausa ao telefone, tão longa que Eduardo pensou que a ligação havia caído. Ribeiro, a voz do general finalmente voltou, embargada, distante. Sargento Ribeiro. Esse nome não é de um soldado, Dr. Ferraz. É de uma lenda de quartel, um fantasma que os mais velhos juram ter conhecido. Como assim ele está vivo? E na rua? O general não apenas concordou em testemunhar, mas também indicou um caminho, uma agulha num palheiro burocrático, um programa recente de desclassificação de documentos de missões sigilosas da época, uma janela de oportunidade que logo se fecharia, enquanto Eduardo lutava contra a muralha da burocracia militar. Larissa fazia sua própria escavação, uma jornada muito mais pessoal e dolorosa. Naquela mesma noite, na casa de sua mãe, uma senhora frágil com os mesmos olhos de Henrique, ela abriu um velho baú de madeira que era um santuário para a memória do filho. O cheiro de cânfora e saudade encheu o ar. Ali estava o uniforme de gala de Henrique, as fotografias amareladas e as cartas que ela agora relia não como uma irmã saudosa, mas como uma investigadora em busca da verdade. E ela encontrou mais. Escondido no fundo do baú, havia um diário de bolso de capa de couro, algo que Henrique nunca mencionara. As páginas estavam frágeis, a tinta desbotada. Nele, Henrique descrevia a emboscada da missão Jaguar em detalhes crus, viscerais e aterrorizantes. Dia 47, fomos pegos numa clareira. Fogo de todos os lados, do inferno e de cima. O som. Deus, o som. Fui atingido na perna. Não senti dor, apenas um calor úmido se espalhando. Caí. Achei que era o fim. Vi o dossel da selva, o céu azul, entre as folhas, e pensei em você, mamãe, e na Lari. Pedi perdão por não voltar. Então, vi o rosto dele,
O Sargento Ribeiro. Ele se arrastou até mim, o inferno caindo ao nosso redor, as balas unindo como vespas. Seus olhos não tinham pânico, apenas uma fúria gelada. Levanta, menino. Sua irmã está te esperando. Ele gritou por cima do barulho. Ele me jogou sobre os ombros como se eu fosse um saco de batatas e correu. Correu sob os tiros. Cara dele era um ato de desafio à morte. Ele não salvou só meu corpo naquele dia. Ele salvou minha alma da escuridão. Larissa fechou o diário, o corpo tremendo, as lágrimas molhando as páginas frágeis. A dívida que sentia era avassaladora. Uma herança de gratidão que ela agora precisava pagar. A peça que faltava no quebra veio numa madrugada chuvosa, no escritório luxuoso de Eduardo, após dias de pedidos negados e portas fechadas. Um contato anônimo, talvez um militar com a consciência pesada, vazou um link para um servidor seguro. E ali estava, em formato digital, a verdade ofuscante, missal de água. Relatório confidencial desclassificado. O texto era frio, técnico, mas a história que contava era épica. Sargento Alcê, Código Ribeiro demonstrou bravura excepcional. Após o tenente Montenegro ser atingido, esguito, Ribeiro neutralizou 2 posições inimigas, providenciando cobertura para a evacuação de 4 soldados feridos. Recusou evacuação primária, apesar de ferido por estilhaços na perna, para continuar coordenando a defesa do perímetro. Sua ação voluntária de alto risco pessoal impediu o colapso total da tropa e a perda de mais vidas. Recomendado com urgência para a Ordem da Coragem Nacional. E então, a facada final. A anotação que selou o destino de Antônio. Processo de condecoração pendente, aguardando dispensa médica do recomendado. Após dispensa, processo arquivado por erro administrativo administrativo. 2 palavras que resumiam a destruição de uma vida. Eduardo imprimiu cada página, sentindo o peso de cada palavra. Ele não tinha mais um caso, tinha uma causa, uma cruzada. Sua próxima visita a Antônio, no abrigo temporário, foi diferente. Elnau fez perguntas. Sentou-se ao lado do homem encolhido e começou a ler, em voz baixa e firme, o relatório da missão Jaguar. A cada palavra sobre sua própria bravura, Antônio se encolhia mais, como se as lembranças fossem golpes físicos. Quando Eduardo terminou, o silêncio na sala era tão pesado que parecia ter forma. Eles me deram uma medalha por ter sobrevivido, murmurou Antônio. A primeira frase completa que dizia em dias. Os olhos fixos num ponto invisível da parede. Mas os meninos Ocábio Mendez, o soldado Silva, os que não voltaram, eles não ganharam nada. A gente carrega eles nas costas, para sempre. Que tipo de honra é essa que se constrói sobre os túmulos dos seus amigos? Foi ali, naquele momento, de dor crua, que Eduardo entendeu a profundidade da ferida. Antônio não se sentia um herói. Ele se sentia um fracasso, um sobrevivente assombrado pela culpa, uma culpa que o sistema, com seu erro administrativo, havia cimentado em sua alma. O dia do novo julgamento amanheceu cinzento, mas a atmosfera dentro do tribunal era elétrica. A sala estava cheia. A notícia da presença de Eduardo Ferraz e do envolvimento de um general reformado havia vazado, atraindo a imprensa e curiosos. Antônio sente-se ao lado de Eduardo, vestindo um terno, simples e limpo, comprado pelo advogado. Parecia um estrangeiro em sua própria pele. O doutor Almeida, o promotor, levantou-se, ainda confiante, mas com uma pitada de cautela. Começou sua argumentação sobre a inviolabilidade da propriedade privada, a necessidade de ordem, parecia discurso de outro mundo, fútil e desconectado da realidade que estava prestes a ser revelada. Quando foi a vez de Eduardo, ele não se levantou. Permaneceu sentado por um momento, deixando o silêncio se instalar. Então, ergueu-se lentamente. Meritíssima, caros colegas, senhores e senhoras. Hoje não estamos aqui para julgar um crime. Estamos aqui para testemunhar um crime muito maior, o crime do esquecimento, perpetrado pelo próprio Estado, que este homem jurou defender com sua vida. Ele não apresentou uma defesa, ele conduziu uma reparação histórica. A pilha de documentos na bancada era sua munição. Ele leu trechos dos relatórios, destacou as omissões, apontou as datas. A sala ouvia, hipnotizada. Então vieram as testemunhas. O general Augusto Marins, imponente em seu uniforme de gala, foi o primeiro. Sua voz, acostumada a dar ordens, agora narrava uma história de vulnerabilidade. Eu era um jovem tenente, cheio de teoria e pouca prática.
Fui atingido em campo aberto. Eu era um alvo fácil. Vi a morte chegando. Então, vi o sargento Ribeiro. Ele não correu para mim. Ele rastejou, usando cada centímetro de cobertura, atirando, me protegendo. Ele me arrastou por quase 100 metros debaixo de uma chuva de balas. O sistema esqueceu esse dia. Eu nunca esqueci. Devo minha vida, minha carreira e minha família a este homem que o Estado hoje chama de invasor. Depois veio um senhor de cabelos brancos e mãos calejadas. Um escabo chamado Ferreira. A gente chamava ele de velho teimoso. El deveria ração dele, mesmo quando mal tinha para ele. Numa noite, uma granada caiu perto da nossa trincheira. Eu congelei. Ele me empurrou para dentro de um buraco e se jogou por cima de mim. Os estilhaços rasgaram as costas dele. Ele salvou minha vida. E hoje eu olho para ele e o que eu vejo é uma vergonha. Não a vergonha dele, a nossa. O Dr. Almeida, o promotor, permaneceu em pé, pálido. Seus argumentos sobre propriedade privada soavam agora como um insulto. Ele olhou para Antônio e pela primeira vez não viu um réu, mas a personificação de uma falha monumental foi quando a juíza Larissa fez "O impensable". Com um gesto, interrompeu o processo. "O que temos aqui?", disse ela, a voz embargada, mas clara, não é apenas o retrato de uma falha do sistema. É uma ferida aberta na alma do nosso país. Um homem que serviu com a mais alta honra foi descartado. E por uma ironia cruel, senta-se neste banco como réu, quando deveria estar sendo homenageado. Ela fez um sinal para a porta. 2 militares em uniformes cerimoniais entraram. Um deles carregava uma pequena caixa de veludo azul. Dentro, brilhando sob a luz, estava a Ordem da Coragem Nacional, a medalha que lhe fora negada por 20 anos. Ao ver a comenda, a primeira reação de Antônio foi de recusa. Uma dor profunda e antiga se contorceu em seu rosto. "Não", ele sussurrou, a voz quebrada. "Eu não mereço o Henrique. Ele morreu por minha culpa." Larissa desceu de sua tribuna, abandonando o protocolo, a toga, tudo. Aproximou-se, não como juíza, mas como a irmã de Henrique. Seus olhos encontraram os de Antônio, uma ponte de dor e gratidão sobre um abismo de 20 anos. "Não, sargento", disse ela, a voz suave, mas firme. "Ele viveu graças a você. Ele teve tempo de voltar para casa, de me contar sobre o homem mais corajoso que ele já conheceu, de me pedir para te encontrar. Você deu a ele tempo, e tempo para quem ama é a única coisa que importa no final." Naquele instante, algo se quebrou. Não foi o silêncio, mas a barreira da indiferença. Todos na sala, do promotor aos funcionários, dos jornalistas aos curiosos, se levantaram em um tributo mudo e poderoso. O Dr. Almeida, em um gesto que redimiu sua indiferença inicial e talvez tenha redefinido sua carreira, virou-se para Antônio e prestou uma continência lenta e respeitosa. Os olhos marejados, acusações foram, obviamente, arquivadas. O Estado, encurralado pela vergonha pública, foi obrigado a restituir a Antônio não apenas sua honra, mas sua pensão integral retroativa, uma moradia digna e acompanhamento médico completo. O apartamento era pequeno, com paredes brancas e um cheiro de tinta fresca, mas para Antônio era vasto como o céu. O silêncio, a princípio, era um inimigo. Ele estava acostumado ao ruído constante da rua, uma cacofonia que o mantinha em alerta permanente. Agora, o silêncio era tão denso que ele podia ouvir o zumbido da geladeira, o tic-tac de um relógio barato que ele comprou. Podia ouvir seus próprios pensamentos, um coro de fantasmas que ele passara décadas tentando abafar. Nos primeiros dias, ele não conseguiu dormir na cama. A maciez do colchão, a sensação dos lençóis limpos eram estranhas uma intimidade. Com o conforto que ele desaprendera, ele arrastava o cobertor para o chão da sala, encostado na parede, onde a dureza lhe era familiar, mais segura. Ele estava reaprendendo a viver, um passo de cada vez, como uma criança aprendendo a andar. O ritual de fazer café, todas as manhãs, era sua âncora. A água fervendo, o pó liberando seu aroma, a fumaça subindo. Era um ato de controle, um pequeno pedaço do universo que ele podia orquestrar. No mundo que o havia jogado ao acaso por tanto tempo, as noites ainda eram campos de batalha. Os pesadelos da selva o visitavam com uma fidelidade cruel. Mas agora, ao acordar suando frio, o coração martelando contra as costelas, ele não estava mais numa calçada fria e úmida.
Podia estender a mão e tocar a parede sólida, sentir a textura do cobertor e sussurrar para si mesmo, na escuridão: estou em casa, estou seguro. Eduardo se tornou uma presença constante e discreta. Aparecia sem avisar, trazendo pão fresco, frutas, o jornal do dia. Eles não falavam muito sobre o passado. Sentavam-se à mesa da cozinha em um silêncio confortável, assistindo a um jogo de futebol na TV ou apenas ouvindo os sons da cidade lá fora. Era uma amizade forjada no respeito, uma cura silenciosa. O General Marys também apareceu um dia, sem uniforme, vestindo uma camisa de algodão e calças jeans. 2 velhos soldados, sentados à mesa. Não falaram da guerra, dos tiros, do sangue. Falaram de pesca, do tempo que não voltava mais, dos netos do general, mas nos olhos deles havia um entendimento profundo, uma camaradagem que palavras não poderiam expressar. A visita mais difícil foi a de Larissa. Ela não veio como juíza, nem como a irmã de Henrique. Veio como ela mesma. Trouxe o velho baú de madeira. Acho que isso pertence a você, sargento, disse ela. A voz suave. É a história de vocês dois. Naquela noite, sob a luz de um abajur que Eduardo lhe dera, Antônio abriu o baú. O cheiro de cânfora e tempo o envolveu. Ele tocou o uniforme de Henrique, as cartas, o diário. Encontrou a boina do tenente e dentro dela, uma pequena foto dobrada, gasta nas dobras. Nela, am jovem Henrique, com seu sorriso largo e confiante, passava o braço sobre os ombros de um sargento mais jovem, de olhar sério e firme. Era ele, Antônio. Ele não se lembrava da foto sendo tirada. Um momento de leveza engolido pela brutalidade que veio depois. Ele tocou seu próprio rosto na imagem. O rosto de um homem que ele mal reconhecia. Um homem cheio de uma força que ele pensava ter perdido para sempre. Ele pegou a medalha, a Ordem da Coragem Nacional, que até então ficara intocada na caixa de veludo. Pela primeira vez, sentiu seu peso na palma da mão. Não era o peso da culpa, como ele temera, mas o peso da memória, da sobrevivência, da honra resgatada. Ele a colocou ao lado da foto, sobre a mesa de cabeceira. Semanas se transformaram em meses. A rotina se tornou conforto. Um dia, Eduardo, em uma de suas visitas, fez uma pergunta delicada. Antônio, nós tentamos localizar sua família. Sua ex-esposa, Helena, faleceu há alguns anos. Seu filho, Marcos, mora no sul. Nós podemos tentar um contato. Sei Volca Quaiser. Antônio ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela. Acho que algumas portas, quando se fecham, é melhor deixar fechadas, doutor, disse ele. Por fim, eu causei muita dor. Talvez a melhor coisa que eu possa dar a eles agora seja minha paz. Era uma decisão triste, mas firme, um reconhecimento de que nem todas as feridas podiam ser curadas. O verdadeiro ponto de virada veio numa tarde chuvosa. Sozinho no apartamento, Antônio pegou o diário de Henrique. Leu do começo ao fim, sem parar. Leu sobre o medo, a saudade e a admiração inabalável por um sargento que, em meio ao caos, era um pilar de calma. Ao terminar, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo. Clareza. A culpa, aquela criatura que o assombrava, parecia menor. Mês distante, no dia seguinte, ele fez algo que nunca havia feito. Pegou o telefone e ligou para o gabinete de Larissa. Juíza, é o Antônio Ribeiro. Houve um silêncio surpreso do outro lado. Sargento, aconteceu alguma coisa? Não, está tudo bem, disse ele, a voz firme. Eu gostaria de ir a um lugar. Gostaria que a senhora me levasse, se não for incômodo. Foram de carro, em silêncio. Pararam em frente a um cemitério tranquilo e bem cuidado, sob o sol da manhã. Eu entendo se não quiser entrar, disse ela, suavemente. Antônio assentiu e saiu do carro. Seguiram por entre as lápides de mármore até uma, simples e elegante. Capitão Henrique Montenegro, amado filho e irmão, herói. Antônio ficou parado, o vento agitando seus cabelos agora grisalhos e limpos. Ele não chorou, apenas ficou ali, olhando para o nome gravado na pedra, como se estivesse se reportando a um velho comandante. Depois de um longo tempo, ele estendeu a mão e tocou as letras frias. Ele era um bom menino, seu irmão, disse ele, a voz clara. Teimoso como uma mula, mas um bom menino. Ele teria muito orgulho da mulher que você se tornou, juíza. Ela tem orgulho do homem que você é, sargento, respondeu Larissa. As lágrimas que ela segurava finalmente rolando por seu rosto, ele tirou algo do bolso.
Era a pequena foto dobrada, a dele com Henrique na selva. Com cuidado, ele a encostou na base da Alopide, protegida por uma pequena pedra que pegou do chão. Para que ele não fique sozinho, sussurrou. Era uma despedida, uma saudação e uma promessa cumprida. Ao se virarem para ir embora, Antônio parou. Obrigado, disse ele, olhando diretamente para Larissa. Por me encontrar, meu irmão me pediu. Ela respondeu com um sorriso triste, mas sereno. Eu só demorei um pouco para cumprir a ordem. Na manhã seguinte, Antônio estava na janela de seu apartamento, tomando seu café. A cidade despertava lá embaixo, uma sinfonia de vida. Ele viu um menino vestindo o uniforme de um colégio militar passar correndo na praça. O menino tropeçou, caiu, ralou o joelho. Por um instante ficou no chão, o rosto contraído de dor. Mas então ele respirou fundo, se levantou, limpou a poeira dos joelhos e continuou sua corrida, olhando para frente, para o dia que o esperava. E pela primeira vez em mais de 30 anos, Antônio Ribeiro sorriu. Um sorriso genuíno, sem a sombra da dor. Um sorriso que alcançou seus olhos e iluminou seu rosto cansado. Ele não era mais um fantasma. Ele não era mais invisível. Era Antônio Carlos Ribeiro, sobrevivente, herói. E ele, finalmente, tinha voltado para casa. A história dele não é apenas sobre um crime ou um julgamento. É sobre a nossa dívida coletiva com aqueles que sacrificam tudo e são deixados para trás. É um lembrete de que heróis anônimos caminham entre nós, carregando cicatrizes que não vemos, esperando não por medalhas, mas por um simples ato de reconhecimento. Se esta história te fez lembrar que ninguém deve ser esquecido, não a deixe morrer aqui. Compartilhe, honre, lembre-se, porque o maior de todos os crimes, a falha mais profunda de uma nação, é e sempre será o esquecimento.